Graça e paz, irmãos. Vamos gravar o capítulo 3 de 2 Pedro. O capítulo fala sobre a vinda do Senhor como um imperativo da conquista espiritual. Não é? O verso 1 diz: Amados, já não é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com demonstrações o vosso ânimo sincero. Essa daí é uma das muitas provas da autoria de Pedro da segunda epístola. Não existe dúvidas de que ele tenha escrito a primeira carta, embora alguns questionem, afirmando que existe outra carta a que ele se referia aqui. E a palavra fala de ânimo sincero. Ânimo sincero é mente esclarecida, mente pura. E vem do grego eilikrines, não é? Que significa julgada pelo sol. Muitas falhas dos vasos eram cobertas pela cera. O resplendor do sol sobre esses vasos ofuscava ainda mais. Pedro aqui diz, com um lembrete: eu desperto vossas mentes sinceras. Do latim sine cera, ou sem cera. Pedro esperava estar falando com crentes que não escondiam suas falhas e eram puros, eram sinceros. Verso 2: para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos. A autêntica pregação cristã tem sua base no Antigo Testamento. Existe uma continuidade da mensagem profética até a pregação dos apóstolos. Pedro, ele está aqui enfatizando a autoridade apostólica. Versos 3 e 4. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A pretensa demora da volta de Cristo descobre diversos escarnecedores. Escarnecedores que trabalham esse tema colocando dúvidas de coisas, não é? Na cabeça das pessoas, na cabeça dos seus ouvintes, que antes tinham certeza e que agora estão tendentes a se desviarem com as novidades oferecidas por eles. Verso 5: pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelos quais coisas aconteceu ou pereceu o mundo de então afogado em água. 3, 5 e 6, né? Bem, aqueles que vão atrás desses profetas do engano, parece que se esqueceram deliberadamente das verdades ensinadas. Ou seja, eles não queriam que as mensagens fossem verdadeiras, mas sucumbiram. A existência de todas as coisas do universo já proclama a existência de Deus. Não precisa de provas para isso. Os antediluvianos provaram a ira de Deus por não terem escutado a mensagem de Deus. Verso 7. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Da mesma forma, os que não creram agora sofrerão o juízo abrasador de Deus. As pessoas precisam respeitar essa verdade. Jesus, quando esteve na terra, falou de um destino terrível para o pecador, não é? Mas vamos continuar lendo, 8 e 9. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
O Senhor não retarda a sua promessa, e ainda que alguns já tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Deus não quer o mal de qualquer pessoa. Deus não quer. Ele quer o quê? Ele quer o bem de todos. E Ele quer que todos se arrependam dos seus pecados. E aí o texto fala de tempo. Certo que o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Eu até diria, para o Senhor há uma ausência de tempo. Não há necessidade de tempo. O tempo foi feito para nós. Por isso não podemos contar os dias da sua vinda. Não podemos. Nós não entendemos o tempo de Deus. Como é que Deus conta o tempo? Aqueles que pregam que Jesus não voltará, baseado no tempo, nunca entenderam a mensagem do Messias. Nem tampouco aqueles que pregam que Jesus vem tal dia. Jesus virá no tempo de Deus, como nos afirmam as Escrituras Sagradas. A demora de Deus tem um propósito redentor. Sua vontade básica é que todos abandonem os seus pecados, se voltem para Ele. Verso 10 diz: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nele há serão descobertas. Bem, a segunda vinda de Jesus, depois da parúzia, será catastrófica. Ele virá inesperadamente como ladrão que invade uma residência na calada de uma noite. Aparentemente, ele demora, mas sua vinda será recontundente e muitos lhe estarão dormindo o sono da indolência. Verso 11 e 12. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim, dissolvidas, que pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Desculpa. Bem, o cristão que crê na segunda vinda do Senhor deve estar esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A espera é feita em santificação permanente. Porque na volta do Senhor as coisas são transformadas pela santificação. E pela santificação, essas obras se desfarão com fogo. O cristão aguarda esse dia com ansiedade, porque anuncia que antes Jesus vem buscar a sua igreja. O cristão espera apressando a vinda do Senhor, pregando o evangelho do reino de Deus a toda criatura. O verso 13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa visão, que é tema dos profetas, e eu vou enviar os textos para vocês, foi partilhada por Abraão e os outros patriarcas. Nós somos estrangeiros e aguardamos a nossa morada eterna. O seu Deus, Ele sim, é nossa justiça. 14. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por Ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha, o crente deve se motivar para viver uma vida de constante santificação. Para isso, precisa muito de empenho. Não esqueçam que a demora da vinda do Senhor é resultado de sua longanimidade. Deus aguarda poder conceder a sua graça a mais pessoas. Verso 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro menciona os escritos de Paulo como seu contemporâneo, não é? Quando ele diz assim, nosso amado irmão. É um irmão contemporâneo. Mas vamos continuar a leitura. Verso 16 diz, como faz também todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas,
mas quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Hoje tem gente torcendo à vontade, né? Nem precisa falar quem são, vocês sabem. Bem, Pedro se referia àqueles que contestavam as obras paulinas, negando-lhe a autoridade, falta de espiritualidade, sem fundamento, indignas de crédito. Então, mas Pedro dá crédito canônico às cartas de Paulo. Vamos ao verso 17, que diz: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro dizia para os seus leitores que eles precisavam ser fiéis aos princípios apostólicos. Deveriam estar prevenidos contra falsas doutrinas. Isso é apologética. Deviam se cuidar porque o perigo era iminente. Da mesma forma que a vida é dinâmica, os cristãos precisam dinamizar sua fé, crescendo no conhecimento e na santidade. Quem não para de caminhar avançando, retrocede. Conhecer Jesus é viver. Crescer nessa amizade é crescer no Espírito. E aí, Pedro começa a bênção apostólica, no verso 18, a primeira parte, aliás, a segunda parte, que eu li até o 18a, né? Vamos ver o 18b. Diz assim: a ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Olha, irmãos, Cristo é o começo, Cristo é a continuação ou o processo. E Ele é o cumprimento de nossa grande salvação. E Ele recebe já hoje e receberá o eterno louvor. E aqui nós findamos o capítulo 3 de 2 Pedro. Que Deus lhe abençoe.